Jesus amado, Mestre Divino, aqui retomamos nossos estudos de todas as quintas-feiras, rogando-te, Senhor, para que nos envolvas em tua divina paz, em tua luz. Concede-nos a presença dos espíritos superiores, responsáveis pela nossa evolução intelectual e moral, para nos assessorar neste momento de estudos, ajudando-nos na compreensão das lições, no aprofundamento das lições, Senhor. E que este momento de prece, de paz, que aqui entambulamos pela meditação das tuas palavras, do teu ensino e da tua vida, sejam bálsamo para nós, para nossos lares, para os entes que amamos, para os seus lares, para a nossa grande família terrena e para o nosso grande domicílio cósmico em que se constitui a Terra. Em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai, permite-nos aqui, sob tua bênção e proteção, iniciarmos o nosso momento de estudo de hoje, louvando-te a Deus Todo-Poderoso, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Bem, como é sabido, na noite de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho, Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. E o nosso tema de hoje é a questão do sábado, cura da mão atrofiada, Jesus retira-se e a escolha dos 12. Então, vou aqui colocar o texto do próprio Pastorino para que possamos acompanhar as ideias que estão no próprio texto. E começamos, então, pela questão do sábado, que Pastorino coloca como tendo sido em 22 de maio depois de Cristo, né? De 29 depois de Cristo, ano Domini, ou seja, 29 ano Domino, 29 depois de Cristo. Portanto, seria no próprio sábado que vem agora, né? No dia 22 de maio. E os três evangelhos que ele vem a considerar são os de Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, o evangelho de João não tem essa narrativa, que é a narrativa de Jesus passando por um campo de cultivo, provavelmente de trigo ou de outro tipo de leguminosa que fosse comestível, mas deveria ser em espigas, porque os discípulos colhem, porque tiveram fome enquanto havia a passagem pela seara, pelo campo, ou seja, pelo campo de cultivo. E aí, ele deveria estar sendo acompanhado por muita gente, porque ato contínuo ao que os seus discípulos coletaram, né? Colheram as espigas, os fariseus, então, começaram a lhe perguntar, né, sobre aquela situação. E a pergunta foi essa que vocês estão vendo aqui destacado, né? Teus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados, né? É o mesmo sentido dos três evangelistas, né? Ou seja, fazer colheita aos sábados, cegar um campo, trabalhar num campo de sábado. E Jesus, então, lembra
que Davi fez isso com seus companheiros quando tiveram fome e foram comer o pão da proposição, que era uma espécie de pão oferecido para o Yahvé, né? Num altar de ouro, ficando duas pilhas de 6 pães cada, e ficava de um sábado para outro, né? Porém, em uma das situações, diz aqui no Evangelho de Marcos, né, que Abiatar, o sumo sacerdote, levou Davi, isso vai esclarecer Pastorino mais adiante, até o templo e ofereceu, né, o pão da proposição, ou os pães da proposição para ele e seus amigos que estavam ali. Não é? Pelo que depois Abiatar sofreu de problemas, né? E isto porque Davi estava sendo perseguido pelo rei Saulo. E aí, quando Davi se torna rei, Abiatar vem a se tornar o seu sumo sacerdote, justamente por causa desse ato de piedade que ele cometeu com Davi, né? E Jesus lembra isso para os fariseus, tá? Mas também Jesus lembra que o fato de se fazer atos aos sábados levaria os sacerdotes a violar o sábado e ficarem sem culpa quando eles fariam sacrifícios de animais para Jeová. Jesus, então, vem lembrar que mais importante do que os preceitos é o ser humano, né? É o ser humano, ou seja, o sábado ele foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado. É claro que Jesus aqui nos deixa não somente uma mensagem quanto ao sábado, a observância do próprio sábado, tá? Mas sim a todo tipo de preceito e recomendação que não pode superar a misericórdia que está aqui, ó, no Evangelho de Mateus. Então, é preciso que a misericórdia supere, se impunha sobre qualquer preceito, sobre qualquer recomendação religiosa. E conclui, né, que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Quer dizer, Jesus aqui, e Pastorino coloca isso, reafirma, é o próprio Yahvé que recomendou a reserva do sábado para o momento da relação com Deus. Um dia na semana para esta relação com Yahvé ou Jeová, que viria a ser o próprio Jesus, segundo Pastorino nos propõe. Vamos então para os comentários do próprio Pastorino. A gente aqui vê, né, uma bela figura de Jesus com seus discípulos passeando pelo campo, seguido por outras pessoas. Provavelmente Jesus estava sendo seguido por uma multidão, principalmente por fariseus e escribas, já que esses fazem uma crítica à conduta dos seus discípulos naquele momento. Vamos então ver o que é que Pastorino nos traz. Quero dizer que não vou seguir aqui todo o texto, mas vou tirar aquilo que me parece do texto de proveito para entendermos a ideia central da parte que estamos estudando, tá bom? Então, no sábado era proibido a ceifa. Isso está em Êxodo 34, 21, né? Mas Pastorino nos observa o rigorismo exagerado dos fariseus, né? Tanto que respigar, ou seja, coletar alguns pés de trigo ou que fosse lá do cereal e ceifar, quer dizer, de fazer uma grande coleta, não tinha nenhuma distinção, não é? Quer dizer, os fariseus eram muito preocupados com os rigores da observância da Torá, não é? Mas o que é que nos esclarece, tá, Pastorino? Que Jesus, ao argumentar que Davi havia comido os pães da proposição, ou seja, os pães sagrados, né,
que eram dedicados a Yahvé, né? Ele vem explicar, como já disse, né, que eram 12 pães que a cada sábado eram colocados em 2 pilhas de 6 sobre um altar de ouro. Isso está em 3º Reis 7,48, e eram trocados de sábado em sábado, sendo retirados da presença de Yahvé. E somente os sacerdotes podiam comer esses pães, conforme Levíticos 24, 5, 9. Bom, Jesus, então, demonstra para aquelas pessoas rigoristas, né, que a necessidade, quer dizer, a demanda daqueles que são necessitados, que pedem por comida, por alimentação, pela vicissitude da sobrevivência, suspendia o rigorismo quanto ao sábado, né? Os sacerdotes no templo, né, violariam o sábado ao imolar as vítimas, né? Mas eles não se sentiam culpados porque o que a Torá ordenava era superior a esta observância que ele aqui chama de sabática, essa observância do sábado. Então, os fariseus também cometeriam a priori essa transgressão ao fazer imolação de vítimas, Jesus lembra, porém a Torá, né, permitia a eles isso. E é por isso que ele faz essa acusação, que só está em Mateus. Tá? Mas, adiante, vem aqui Pastorino nos dizer, né, vocês estão vendo, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Né? Então, volta Pastorino a defender que Jesus seria o próprio Yahvé, que havia instituído o sábado. Né? E Pastorino alega que o Filho do Homem, quer dizer, o espírito que alcançou a estatura de Filho do Homem, ele não precisa atender a preceitos, ele é superior aos preceitos. Ele se impõe, pela sua elevação, aos preceitos. Portanto, não precisa necessariamente obedecê-los. A gente vê aqui uma espécie, né, de alternância que Jesus faz entre a sua condição de Jesus e a sua condição crística. Ou seja, quando ele tem que apelar para a sua autoridade espiritual, ele o faz. Né? Então, ele procura obedecer este ou aquele preceito, mas quando está em questão o mandato do Cristo, os preceitos que são da personalidade desaparecem, né? Então, Jesus, ele se reconhecendo e sendo reconhecido como Filho do Homem, não precisa dar qualquer resposta às demandas daquelas personalidades rigoristas, né? Bem, descendo aqui um pouco mais adiante, então, todo e qualquer preceito, por mais que a gente possa lhe atribuir um caráter divino, né, tem que haver benefício para o homem. Ou seja, a gente aqui tem, no pensamento de Cristo, uma centralidade, um privilégio para a natureza humana, para os que são os filhos de Deus. Nada supera aquilo que se deve agir em nome da misericórdia e da caridade. Porque o homem, como aqui está verifado, né, é superior aos preceitos. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós somos orientados por regras, e as regras são importantes, tá? Ninguém pode deixar de lado regras, não existe sociedade, não existe comunidade, não existe aglomeração humana sem regras. Mas é preciso que as regras existam para se contemplar as condições de exceção, não é? Ou seja, para que haja o espaço para as devidas considerações. E o que Jesus coloca e nos ensina e nos chama a atenção de que em toda regra que possa existir, temos que sempre pensar e privilegiar o ser humano e suas necessidades. Não é? Que é preciso pensar
em termos também da misericórdia. Porque senão ficamos engessados no preceito, nas regras, pelas regras em si mesmas. Então, num plano mais profundo, tá? Pastorino nos diz o quê? Quando a gente ainda é movido pela personalidade, quer dizer, quando o nosso ego, o nosso eu ainda predomina, os preceitos nos ajudam a controlar os abusos, quer dizer, nos orientam para que a gente possa ter o comportamento mais adequado ao bem comum. É o que estávamos dizendo, tá? As regras, os preceitos são importantes, porque evitam os trespasses, evitam as transgressões para observar a dinâmica comum, tá? Mas se todos nós já estivéssemos funcionando no nível da individualidade, se estivéssemos funcionando numa condição mais crística, a gente não necessitaria de preceitos, porque todos nós saberíamos exatamente o que realizar sem ofender o lugar do outro. Então, os preceitos existem para regular a nossa relação com o outro, para harmonizarmos a vida em comum, não é? Porque, por mais isolados que estejamos, sempre estamos em relação com algo. Então, sempre precisamos ter algumas regras de conduta, até para conosco mesmos. Mas, quando a gente está no nível da individualidade, o que Kant chama, né, de um sentimento inato da ética, ela nos guia a consciência. Então, nós não precisamos, né, dessas regras, desses preceitos. Então, quando se está na individualidade, não há mais necessidade de preceitos. E aí, Pastorino nos diz, que é o exemplo de Davi, né, que Jesus dá, é uma condição típica de quem já está vivendo mais na individualidade, né? Os preceitos, ou seja, o sábado, os preceitos religiosos, estão ali para ajudar o homem a se organizar, a controlar seus impulsos, a controlar os abusos. Mas o homem não deve ficar dependente dos preceitos e das regras, principalmente quando ele desenvolve a sua consciência e o seu sentimento ético. Coisa que, naturalmente, nós ainda estamos caminhando, engateando nesse sentido, não é? A gente vê que a nossa sociedade ainda não gosta de atender às regras. O exemplo mais claro e mais simples do distanciamento social. As pessoas não querem atender, em boa parte, em considerável parte, né? Quando a regra ou o preceito de usar máscara e manter o isolamento social é uma necessidade para preservar a vida da pessoa e de outras com as quais ela vem a contactar. Mas aí a gente vê esta dificuldade que existe em nós com relação a coisas muito, muito objetivas, como é a pandemia da Covid, quanto mais em se tratando de questões morais, espirituais. Bem, então nos diz Pastorino, né, que a misericórdia, a bondade, o carinho, o amor é algo maior, muito mais amplo do que qualquer sacrifício. Ou podemos aqui expandir o sentido da coisa de qualquer ato que façamos nos templos, tá? Ou seja, nós podemos nos apresentar como pessoas muito piedosas nos nossos centros, nos nossos templos, não é? No nosso centro espírita, por exemplo. Mas nós precisamos ter muito mais a misericórdia, muito mais amor. Não adianta a gente ser correto dentro da casa espírita, que é o nosso caso, né? De sermos ultra corretos se, na relação com o outro, a gente não se compadece da dificuldade do outro. Vamos também entender uma outra coisa, tá? O fato da gente usar da misericórdia, do compadecimento, não significa que a gente vai compartilhar a renitência no erro.
tá? É porque, às vezes, quando a gente entra nessa esfera de discussão, a gente acha que tem que ter uma misericórdia elástica, perdoar tudo do outro. Não é disso que se trata, não é? É a gente entender o outro quando ele realmente é ignorante, quando ele é incipiente nas questões morais, espirituais. Então a gente tem que ter paciência, como eu digo, precisa ter paciência com uma criança. Isto é uma coisa. Mas uma pessoa que já teve a oportunidade de aprender, de adultecer, fazendo certas coisas que remetem a um comportamento como se fosse de criança, sem que apresente o déficit, pelo menos para aprender, não tem cabimento. Não é? Então, não é uma margem tão larga assim, tão interminável de compreensão e tal, porque a própria lei de Deus nos mostra, em certos momentos, ela nos atravessa, nos amarra e incide sobre nós, através dos nossos sofrimentos, provas, rejeições e dores, tá? Então, quando estamos falando aqui de misericórdia, compaixão, bondade, ternura, a gente tem que pensar para que, quando e como vamos utilizar isso, para não ser indiscriminado, não é? Ok? Bom, vamos voltar então aqui ao texto do Pastorino. Aqueles que no decorrer dos séculos condenaram ao suplício, à fogueira, né? Esses inocentes faziam isso em nome de Cristo, para dar glória a Ele, mas com intolerância. E depois iam para os templos honrar Jesus nos altares. E aí Pastorino diz, não é? Como é difícil as personalidades vaidosas penetrar o sentido exato dos ensinamentos de Jesus. E por que ele está nos dizendo isso? Pelo que estávamos falando. Muitos de nós, às vezes, apresentamos este rigorismo moral, né? Esta postura moralista, esta coisa santificada perante aos outros, e não temos esses sentimentos que ele disse aqui em cima, ó, de caridade, amor, bondade, misericórdia, que é muito maior do que qualquer coisa que possamos realizar nos tempos. E isso quem diz é o próprio Jesus, não é? E numa acepção ainda mais profunda, ele vai dizer: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ou seja, quem adquiriu o status da individualidade, mesmo encarnado na Terra, que era o caso do Cristo, né? E que já está na consciência cósmica, na união com o Cristo interno, ele é senhor de seus atos. Ele é superior às regras. Por mais que essas sejam muito importantes para essas personalidades temporárias ainda arraigadas ao eu. É por isso que Jesus incomodava, né? Porque como ele tinha um funcionamento psíquico no plano da individualidade, não da sua personalidade de Jesus, as suas decisões, o seu olhar, era todo ele direcionado para uma vastidão muito ampla das coisas, das pessoas, das circunstâncias. E os seus discípulos, e os fariseus, e muitos que o seguiam, não entendiam isso, não é? Então ficavam muito preocupados, não só os fariseus, não só os escribas, mas muitas vezes seus próprios discípulos ficavam muito preocupados com essas observâncias, com medo do julgamento dos judeus. E Jesus era sobranceiro a tudo isso. Ele colocava a sua vida em risco, porque para ele o valor maior era justamente atender aquilo que ele, como individualidade já plenipotenciária, vivia, concebia, né? Utilizava, portanto, na sua estada entre nós. Vamos passar para o ponto seguinte de hoje do nosso estudo, que é a cura da mão atrofiada. Esse aqui se daria, segundo Pastorino, em Cafarnaum, a 29 de maio, quer dizer, uma semana depois da colheita do trigo, né? Ou de uma espiga lá na seara, que não fica claro o que é.
como diz que os discípulos colheram e passaram a se alimentar, não sabemos se trata de algo semelhante ao milho ou, porque eu não sei, eu acho que o trigo a gente não pode comer de imediato logo que a gente colhe, né? Não pode, ele precisa ser moído, ele precisa ser amassado. E a cena descrita aqui, coletado, passaram a comer. Bem, no milho, creio que se a espiga estiver boa, podem começar a fazer isso, né? Mas, enfim, não é tão importante. Então, passado pela seara, agora já estamos numa outra situação, porque Jesus vai para uma sinagoga. E é interessante que Mateus diz que é uma sinagoga deles, tá? Ou seja, Jesus, então, já estava numa outra banda que não era mais ao lado dos fariseus, dos sacerdotes do templo. E parece que haveria uma cena armada, talvez sim, talvez não, mas no templo tinha um homem que estava com a mão atrofiada, Lucas diz que era uma mão direita. Tá? E aí, antes, no caso de Mateus, antes que Jesus vai fazer a cura, eles lhe perguntam, você pode curar aos sábados? É lícito fazer isso aos sábados? Não é? E a gente vai ver que Marcos e Lucas, né, vão colocar a questão depois que Jesus cura. Bem, não tem tanta importância essa ordem, mas o fato é que em Mateus, Jesus faz uma bela observação. Qual é, dentre vós, aquele que, tendo a sua ovelha caído num poço ou numa cova, não vai de lá tirá-la? Olha a sutileza que Jesus coloca no ambiente, naquele momento. Como ele desarma a má intenção que ele já houvera lido e que estava ali íncito na cabeça dos fariseus. Ou seja, ele mostra uma coisa muito singela. Né? Se seu bicho cair dentro de uma cova, dentro de um poço, você vai deixá-lo morrer? E aí ele diz, bem, quem vale mais? A ovelha na cova ou um homem, um irmão nosso, filho de Deus, que está desesperado? Né? Então, ele devolve para os fariseus uma situação desarmante. Os fariseus ficam sem saber o que responder. Não é? Porque se negasse o valor da boa ação de Jesus, eles se complicariam. E se afirmassem que Jesus estava certo, como estava, eles também se complicariam. Então a gente vê uma sutileza de Jesus, uma visão, um olhar percussiente sobre a natureza humana de forma extraordinária. A gente não tem essa sutileza, não, gente. Porque Jesus procurava, quer dizer, as pessoas procuravam embaraçá-lo. E a saída dele era uma saída em que ele podia continuar a agir daquele mesmo jeito, sem prejuízo do que ele pretendia fazer. E os seus opositores ficavam desarmados, porque não viam como condená-lo. Isto lembra muito a passagem da moeda, né? Do tributo de César, que Jesus responde com uma fineza, com uma ironia maravilhosa. Dê a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Para que esta moeda serve? Para pagar o tributo a César? Pague. Então, se você está na vida, você tem seus deveres para com a vida material. Mas não se esqueça da vida espiritual. Não se esqueça do que se deve a Deus. Então, as pessoas ficavam desarmadas. Aqui também a gente vai ver a mesma coisa. Quer dizer, lá na cena anterior, da Seara, ele utiliza o quê? O exemplo do próprio Davi, do rei Davi. Não é? Mas ele também está mostrando a necessidade, a vicissitude humana que foi exemplificada por Davi. Então, os fariseus não sabem o que responder.
Porque eles não podem dizer que Davi estava errado. Não podiam dizer que a Abiatar estava errado, que foi um sumo sacerdote. Não restava a eles outra alternativa, senão aceitar o que Jesus estava dizendo. E agora, a gente fica com a impressão, não estou dizendo que é, de que houve uma armação. Ao Jesus ir para a sinagoga, botaram o homem com a mão seca, para ver se ele faria ou não a cura no sábado. Não é? E aí ele sai com essa condição extraordinária, esse argumento maravilhoso, simples, mas extraordinário. Se sua ovelha cair na cova, você vai deixá-la morrer, porque é sábado, não, você vai retirá-la de lá. E você vai negar ao seu irmão, o ser humano, isto aí? Não é? Então, a gente vê essa beleza do pensamento dele, da argúcia que Jesus tem. Não é? Então, ele diz, é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Aí eles ficaram silenciosos. Né? Aqui em Lucas, olha só, dá a entender que a situação foi armada, porque os escribas, veja aqui no versículo 7, ó, os escribas e fariseus observavam-no para ver se ele o curava no sábado, a fim de acharem acusação contra ele. Então dá a impressão de que aquele homem da mão seca estava ali basicamente contratado para embaraçar Jesus. Né? Mas Jesus chama ele ao centro da cena, quer dizer, provoca mesmo, faz todo mundo olhar para a cena, e aí simplesmente cura pela palavra. E aí Pastorino vai dizer, bem, Jesus não fez um ato de cura médica, no sentido de que usou remédios, usou isso, usou aquilo outro. Jesus simplesmente usou a palavra. E não era proibido no sábado usar a palavra. Então, os escribas e fariseus ficaram desesperados, e aqui a gente assinala nos 3 evangelhos, quer dizer, eles são sinóticos, concordes, de que foram correndo se reunir para resolver em Mateus como o destruiriam. Olha só a força disso, como o destruiriam. Para ver como o destruiriam. Em Lucas, para ver o que fariam a Jesus. É mais ou menos. Mas em Marcos e Mateus, 2 contemporâneos, a palavra é destruir. Então, tinham que destruir Jesus. Vamos, então, para os comentários de Pastorino. Né? O primeiro comentário é a certeza do comportamento de Jesus. Porque eles já tinham visto que Jesus houvera feita a colheita, né? a ceifa, para comer pão no sábado, e disse que a colheita no sábado seria satisfatória a Deus, claro, se se atendesse às necessidades humanas, não é? Então, provavelmente, uma cura no sábado seria considerado por ele plausível. Não é? Então, à vista da enfermidade de Pastorino, Jesus se condoeu. Não é? O sofrimento do homem da mão seca tenha tido, qual a intenção que tenha tido, lhe suscitou a compaixão. Né? E Pastorino diz aqui, que dá um certo veso à nossa suspeita de que eles buscavam situações em que pudessem acusá-lo. Então, a gente já vê aqui que a tarefa de Jesus começa a partir daquele cenário com relação aos vendedores, aos ambulantes do templo. Ali Jesus começa a incomodar. À medida que ele vai fazendo milagres e fica muito conhecido, também eles temem a Jesus. Não é? Porque Jesus começa a ter um carisma, uma ascendência popular que é perigoso para a teocracia judaica, não tanto para os romanos, mas para a teocracia judaica. Não é? A Pastorina aqui faz um comentário de que na patrolatria latina, não é, Jerônimo diz que no evangelho usado por nazareus, então por nazarenos e ebionitas,
que este evangelho é considerado o original de Mateus, informa-se que o homem era pedreiro, esse homem da mão seca, atrofiada, era pedreiro, implorava socorro com essas palavras: sou pedreiro e ganho a vida com o trabalho das mãos. Peço-te, Jesus, dá-me saúde para que não passe vergonha e ter que mendigar para viver. Então, segundo Jerônimo, era isso que estaria, né, no original de Mateus, segundo este evangelho, que seria de Mateus, utilizado por nazareus ou nazarenos e ebionitas. Então, o Pastorino coloca aqui que esse diálogo estabelecido por Jesus com os fariseus, as respostas que ele dá entra na chamada casuística rabínica, argumentando menos a mais. Ou seja, quando ele diz que uma ovelha poderia cair numa cobra e afogar-se, e coloca o homem, que é muito superior, a conclusão só pode ser esta: é lícito curar no sábado, não é? Então, a gente vê como Jesus ele percebia as intenções malévolas do outro e como ele devolvia para o outro a verdade, né? Então, claro, se você pode salvar uma ovelha de afogar-se, como você não vai salvar um homem que precisa de ajuda no sábado, né? Então, a pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal? Emudece os fariseus. Eles ficam atrapalhados, eles não sabem o que responder para Jesus, né, na devolutiva que o Cristo fez para eles, porque eles estavam usando má fé. Quer dizer, eles não estavam querendo aprender, eles estavam querendo motivos para condená-lo. E aí, diante do embaraço deles, diz Pastorino, Jesus olha ao redor com desgosto. Deve ter sido muito triste para Jesus ver esta malevolência humana, não é? Triste, embora ele tenha a sua certeza, sim, mas deveria se sentir triste, não é? Porque é isso que a expressão utilizada, né? Periblepsamenos, né? Está em Marcos, com desgosto, exprime. É um desgosto de tristeza, não é de ira, não é de raiva, né? Então ele sentia essa profunda tristeza e compaixão que se revelaram em sua expressão facial. Quer dizer, foi perceptível a expressão que Jesus fez no momento da cura do homem da mão seca. Ao mesmo tempo de uma profunda tristeza pela posição dos fariseus, né? E, ao mesmo tempo, uma profunda compaixão por aquele homem que rogava para poder continuar o seu ganha-pão, né? Jesus realiza a cura, não violou o repouso do sábado, porque ele apenas falou e disse: fica curado, pronto. Não fez nenhum ato médico, nenhum ato de tratamento, nada que pudesse dizer como se fosse curar numa forma médica. E aí os fariseus não puderam dizer nada, ficaram com muita raiva deles próprios, porque ficaram impotentes perante o Cristo e, sem poder falar de qualquer travessia legal que Jesus houvera cometido, eles vão tentar, unidos com os herodianos, né, com aqueles do templo que estavam ligados a Herodes, a proposta de levar à guerra para exterminar Jesus, né? Porque ele abalava o orgulho deles. Olha aqui o que o Pastorino está dizendo, ó. Desprestigiava e humilhava seu orgulho. Porque Jesus gostava de desprestigiar e humilhar as pessoas? Não, porque o que ele falava era claro, era nímio, era legítimo, era espiritual. E como eles estavam ali cheios de más intenções, é claro que eles se sentiam ofendidos, né? Vamos, então, ver agora no ponto mais profundo, uma visão mais profunda, o que é que Pastorino propõe. Ele diz, então, que a individualidade ela
tem que se desligar do que as pessoas dizem ou fazem e agir naquilo que é do aperfeiçoamento da personalidade. Não é? Então, Jesus não se importou com o julgamento alheio, porque ele convocou o homem da mão seca para ficar no centro da cena, né? Justamente para ele dizer, olha, não me importa o que vocês pensem, eu sei o que eu tenho que fazer. E é isto que, quando a gente está começando a contactar com com a individualidade, quer dizer, o eu, a personalidade começa a ser invadida, pervadida, frutificada, irrigada pela individualidade, a gente vai se importando menos com o que as pessoas dizem ou fazem, com o que vão nos julgar. E a gente faz aquilo que sabe que a nossa limpa consciência deve fazer. Ato que jamais ofende, jamais diminui, jamais prejudica o outro. Não é? É sempre para o bem do outro. Então, o que é que ele diz? Se a gente não age como deve, por qualquer motivo, então a gente vai, pela individualidade, ficar colocado no meio da multidão e modificar em público nossa atuação, sem temor de julgamento apressado que nos condenarão à morte. Então, se a gente não age como deve, tá? E aqui ele pega a mão seca do homem, né, que agiu por algum motivo como se não devesse, mas quando ele vem chamado pela individualidade para ser colocado no centro da cena, é para que a personalidade possa refletir sobre aquilo a que tem que se submeter pela individualidade, que a individualidade não aceita o julgamento de ninguém, ela se afirma em meio à multidão. E aí, o que desgosta e entristece a individualidade, ou seja, no caso aqui representado em Jesus, é observar essa má-fé, incapacidade de compreender, principalmente por parte dessas autoridades que são insensíveis e mentes obturadas, né? Então, a gente pode imaginar o sentido do sacrifício de Cristo, o seu sofrimento junto a tanta mediocridade, né? a tanta pobreza de espírito, né? Propriamente dito, né? Vamos voltar aqui, eu acho que eu me perdi. A escolha dos 12, não. Jesus retira-se. Engraçado. Cadê? Jesus retira-se. Um instante só, gente. Aqui tem um Jesus retira-se, mas eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cura da mão atrofiada. Um instantinho só, por favor. Eu me perdi aqui. Fui mexer no PDF e acabei me perdendo. Jesus retira-se. Bom, então, depois de toda aquela situação vivida, né, no templo, com Jesus curando e exemplificando, demonstrando sua autoridade, reafirmando sua autoridade, né, ele vai se retirar. E é interessante que tem umas coisas pitorescas nas anotações dos evangelistas e como foi traduzido por Pastorino, né, um pedido de Jesus para ter um barquinho. É muito bonitinho isso aqui, mas vamos ver. Então, o que é que eu assinalei desses trechos apontados por Pastorino? É que a fama de Jesus, tá, correu por toda a Síria. É interessante, né? Não só pela Judéia, mas para além da Judéia, na Síria. E aí a gente pode imaginar a quantidade de enfermos, doenças, sofrimentos, obsedados, epiléticos, paralíticos que Jesus foi curando, não é? A gente imagina que a sua fama, como diz a música do Padre Zezinho, né? A sua fama se espalhou e todos o vinham ver.
Então, aqui diz em Mateus, gente da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, Judéia e da além de Jordão. Ou seja, praticamente toda a Palestina. Aqui em Marcos, a Galileia o seguiu, mas depois Judéia, Jerusalém, Idumeia, além de Jordão, vizinhanças de Tiro e Sidom, que ficavam na Fenícia, né? E o povo ficou sabendo, quer dizer, houve uma boca pequena, houve o espalhamento daquilo que Jesus realizava, né? Das coisas que Jesus fazia, e a gente então começa a imaginar que Jesus foi seguido por uma multidão enorme de pessoas. Aquilo que a gente estava falando aqui semana passada, ele escolheu 12, se cercou de 12. Provavelmente, desses 12, existia mais 20. E desses 20, mais 20 ou 30. Né? De sorte que tinha aquelas escalas dentro do colegiado de Jesus. Vamos lembrar, Jesus constituiu um colegiado, um rabinato. Só que um rabinato peripatético, ou seja, ele não usava templo. Ele pregava nas ruas, nas praças, na praia, nos bosques, nos montes, mas ele tinha um rabinato, ele era um rabi, era reconhecido como rabi, portanto, como um mestre, um professor. Isto no plano humano, para não falarmos da sua maestria em termos espirituais, tá bom? E aí é muito maior. Então, ele tinha a sua escola, ele autorizava pessoas, né? E os 12 eram os mais próximos. Eu continuo achando e defendendo a ideia de que esses 12 formavam uma espécie de uma guarda de um grupo mais próximo de Jesus. Alguém poderia dizer, mas por que Jesus precisava de guardas e ele podia desaparecer na multidão? Bem, se fosse assim, os discípulos também não precisariam estar coletando espigas num sábado. Jesus teria providenciado pão para todo mundo. Jesus não precisaria de bolsa de dinheiro, quer dizer, o colégio não precisaria de bolsa de dinheiro, não precisaria de nada. Para que ter dinheiro se ele poderia dar comida toda hora e comida da melhor? Podia suspender uma casa. Pelo amor de Deus, né? Jesus fazia a sua atividade que a gente poderia chamar de taumatúrgica no momento que era necessário, e era um momento de ajuda, de amparo. Não para ficar demonstrando poder, não para dar facilidade à sua vida. Senão ele materializava um cavalo para todo mundo, uma carruagem para andar. Não é? Um rico jumento para todo mundo. A gente vê que os discípulos eram caminhantes como ele, eram peregrinos. Não é? Tanto que quando ele vai entrar em Jerusalém, é necessário ter um burrico que vai ser pedido emprestado a alguém que a adrede já sabia que ia ser pedido. Então, né, Jesus não ficava toda hora promovendo milagre, não ficava toda hora promovendo coisas extraordinárias, fazendo demonstração de forças, só no momento que era muito necessário. E que aí ia de acordo com o julgamento dele, né? E não nos cabe aqui perguntar por quê. Então, ele tinha esta guarda, ele tinha esse grupo que andava perto dele, protegendo-o. Porque olha o que está no capítulo anterior, na leitura anterior. Eles queriam matá-lo, queriam eliminar Jesus. Eliminá-lo. Ora, se os evangelistas estão dizendo, é porque Jesus já sabia, não é? Comentou-se, olha, o senhor tenha cuidado, porque querem te matar. Não é? Bem, e aí Jesus começou a ser seguido por esta enorme multidão, sei lá, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000, sabe, sei lá, uma multidão. Não era, então, 5 pessoas, nem 10, nem 12. Era aí de 100, 200, talvez em diante. E aí, Jesus pediu que, vejam aqui no versículo 9 de Marcos, ele recomendou a seus discípulos que tivessem um barquinho sempre à sua disposição por causa da multidão, a fim de que não o apertasse. Não é o apertá-lo, é de que não sufocasse ele. Porque imagine um monte de gente querendo pegar nele, pedindo, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me.
pelo amor de Deus, a minha filha, o meu marido. Então, aquilo devia abafá-lo. E como eles estavam andando na beira do lago, né, na região de Cafarnaum, então ele sempre pedia, olha, bota um barco para me acompanhar, nos acompanhar, porque quando eu ficar assediado, eu tenho que ir para o barco, para poder, né, me aliviar do assédio da multidão. Né? Eu achei isso muito interessante, muito pitoresco. Né? Então, vamos lá ao que o nosso pastorino nos traz, né? Conforme eu selecionei aqui. Tá? Então, qual era o problema? Que as ruas de Cafarnaum eram estreitas, era um vilarejo de pescadores, e não tinha segurança. Então, tinha que pregar em campos abertos, em praias do lago, né, em lugares abertos, para ele não precisar ficar se encontrando com fariseus em centros da cidade, em praças dos lugarejos. Né? Em lugares abertos, os fariseus não iriam, comumente não iriam. Poderiam comparecer, mas distante das sinagogas, ou que seja lá, Jesus ficava mais à vontade. Então, Jesus vai se afastando da pregação em sinagogas e vai utilizando mais a natureza, né? Porque o clero começa a persegui-lo. Mas quanto mais esse clero persegue, mais o povo procura ele. E Jesus, né, pode, então, com alegria, amparar os pequeninos. A gente está falando aqui, os pequeninos não é pequeninos meninos, crianças. Aos pequeninos sociais, aos pequeninos espirituais, aos que têm vicissitudes de assistência moral e espiritual. E deixou de lado os sábios, aquelas pessoas dos templos, que queriam ficar discutindo firulas, né? Mas que também se recusavam a ouvir seus ensinamentos, né? Porque eles estavam muito arraigados às tradições da Torá, seculares, milenares. Então, Jesus foi deixando, né, esses ambientes oficiais para estar mais próximo do povo, da multidão, das pessoas. Né? E no nível mais profundo, o que é que nos traz Pastorino? Né? Que na impossibilidade de conseguir compreensão daqueles a quem falava e ensinava, ilustrando o seu exemplo, o seu ensino com exemplos, a individualidade se retira. Realmente, depois que a individualidade tenta ensinar, quer dizer, a consciência da individualidade tenta passar a experiência, a vivência, o ensinamento, se vê que há ouvidos moucos que não ouvem, ela se cala, ela não persiste, ela silencia, ela se retira. Tá? E aí é o que Jesus vai fazer com relação à saída dos templos. Ali estão as personalidades arraigadas, as tradições, as ideias antiquadas. Jesus, então, vai sair da presença delas, ou seja, a individualidade não tem mais comparecimento com as personalidades. Né? Então, o que é que leva Jesus a ir em busca desses pequeninos? É porque a misericórdia que transcende, que transanda da individualidade, vai buscar os menores indícios de possibilidade de aperfeiçoamento nos pequeninos. É por isso que Jesus se volta para os necessitados, porque nas suas demandas, nos seus sofrimentos, ali abre-se um campo pelo qual pode penetrar a luz da palavra, do ensino, diferente daqueles homens que se consideravam virtuosos e que estavam fechados ao exemplo dele. E a individualidade, então, em união com Cristo interno, vai tentar ajudar, salvar, entre aspas, a quem possa para levar ao bom caminho. Vai oferecer a estrada, a luz que detenha, né? A visão que possa ter da boa nova para ajudar o outro a despertar. Né? E aí, o que é que Pastorino diz? Que este magnetismo da benevolência, do amor, atrai multidões de sofredores, de todas as partes, que é o que está ali nos evangelhos. Né? Quer dizer, todo mundo começa a correr em direção a Jesus. Mas ele diz, é preciso, entretanto, que a individualidade não seja sufragada pela multidão. É preciso ter um barquinho, entre aspas,
um meio de escape, porque de vez em quando precisa respirar, porque senão esta individualidade fica sufocada, quer dizer, demonstrando que há limites também. Não é esse poço aberto, essa fonte infinita. Há momentos em que, por mais doação que você faça, por mais que você se dê, é preciso se recolher para se recompor. Não é? E tem uma outra observação que Pastorino traz, que os encarnados podem desconhecer o Filho de Deus, mas os desencarnados reconhecem-no. Por quê? Porque quando Jesus se aproximava dos obsidiados, ou, entre aspas, endemoniados, os espíritos ali incorporados o chamavam Filho de Deus Altíssimo, ou dizia, tu és o Filho de Deus. Então, é interessante que, né, neste momento em que Jesus se aproxima de espíritos infelizes, eles rendiam a glória que os encarnados não rendiam. Mas a individualidade, que, como diz aqui Pastorino, né, é humilde e modesta, porque isto faz parte do seu adiantamento, pede para que não se diga nada, que não se fique falando dessa sua própria condição. Então, Pastorino vem nos dizer, quem teve este encontro real, quer dizer, um encontro com a individualidade, com o Cristo interno, jamais dizem dessa experiência. Tem pudor. Ao contrário destes que são pseudo-santificados, pseudo-iluminados. Voltamos aqui para uma das primeiras apresentações que tivemos, né? Os 10 estágios da iluminação espiritual Zen, em que o indivíduo pseudo-iluminado está muito orgulhoso do seu ego transcendental, não do seu eu, não do seu eu profundo, não da sua individualidade. Então, tudo isto, essa posição transcendental é ilusória, é pequenina, é mesquinha, não é o encontro efetivamente real. E aí, Pastorino faz uma observação extremamente importante para nós no Espiritismo, ou com qualquer um que lide com os espíritos. É para que não cedamos ao bafejo de entidades que querem nos fascinar, colocando-nos em uma condição especial, reforçando o nosso ego transcendental por meio da vaidade. Ele diz, então, nas sessões mediúnicas, quando os espíritos comecem a elogiar, é porque eles não são elevados, são bajuladores e a gente tem que fazê-los calarem-se. Não é? Então, toda vez que a gente for no centro espírita e que o guia diz, meu filho, minha filha é uma pessoa de luz, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa assim, uma pessoa assada, é enviado de Deus, tá, não sei o que bafeja o nosso ego para nos conquistar, a gente se cala, meu irmão. Não é? Essa é a atitude. E também é a atitude que nós temos que tomar com relação aos nossos irmãos encarnados, não só quanto aos desencarnados. Aos encarnados que gostam de bafejar nosso ego, de nos fazer de mestres, que nos chamam de mestres, mestre fulano, mestre ciclano. Não, não sou mestre. Mestre só há um, que é Jesus. Todos nós restantes somos aprendizes. Então, nós temos que combater peremptoriamente, temos que negar, porque isso muitas vezes são espíritos encarnados fascinadores, ou são espíritos desencarnados utilizando encarnados para fascinar, e, às vezes, são os próprios espíritos desencarnados que tentam nos fascinar. Elogios demasiados, colocarmos em lugares prestigiosos, honrosos, missionários, não. A individualidade não precisa deste tipo de reconhecimento, porque este reconhecimento está no seu grau de consciência,
com relação ao amor que deve devotar ao próximo. E, terminando, né? Já estamos terminando, vamos para este capítulo que ele merecia uma palestra por si só, porque tem muitos elementos, então vamos aqui passar de uma forma mais ou menos substancial, mas não exaustiva. Até porque, terminando esse capítulo, Pastorino faz um estudo numerológico de arcanos com relação ao número 12, que aqui não venha nos interessar. Tá? É realmente uma narrativa mais historicizada do que interpretacional. Mas vamos lá. Então, Jesus ele convoca os 12, né, para, olhem só, ter poder sobre os espíritos atrasados para expulsarem, curarem todas as doenças e enfermidades. Então, Jesus empresta a eles os carismas, né? Dá a eles essa capacidade, autoriza-os. Né? Isso em Mateus, que não narra o que Marcos e Lucas narrarão. Isso é interessante, né? Porque Marcos e Mateus foram contemporâneos de Jesus, Mateus ocluiu isso, que Marcos e Lucas narram, e Lucas ouviu de Pedro, ouviu de Maria Santíssima, a narrativa, né? Bom, o fato é que Marcos diz que subiu ao monte e chamou para junto de si, olha só, os que ele mesmo quis, e eles aderiram a Jesus, abandonando tudo. Lucas também diz que ele se retirou para o monte a orar e passou a noite no oratório de Deus. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, para ambos, Pastorino diz que esse monte já deveria ser um monte conhecido, já que não diz qual foi o monte. Então, já devia ser um monte costumeiro para tanto. Mas embaixo a gente vai ver que era um monte próximo a Cafarnaum. E por que Lucas fala do oratório de Deus? Porque quando não se tinha sinagogas, nos montes se faziam pequenos oratórios para retiro, para oração das pessoas, para atos devocionais. Como recentemente em Cafarnaum tinha sido criada uma sinagoga, então Jesus foi para este lugar, no monte, conforme Lucas, e ali ficou orando. Né? Então, o lugar estava impregnado de silêncio, de tranquilidade, porque estava abandonado, mas também estava impregnado de devoção, portanto, um lugar próprio para a oração. Então, Lucas é mais detalhista. Né? Bom, e aí Marcos diz que designou 12 para estarem com ele, provavelmente quando desceu do monte, ou lá no monte, e o que é que Lucas esclarece? Quando amanheceu, portanto, Jesus deve ter passado a noite orando, que se fez dia, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles. É interessante que em Marcos e Mateus já são 12 escolhidos, mas aqui em Lucas, a impressão que a gente tem é que havia muito mais, e desses tantos, Jesus tirou 12. Dentre eles, está aqui, ó, escolheu 12 dentre eles quando se fez dia. Né? E a todos chamou de emissários, que é traduzido para o grego de apóstolos. Pastorino diz que emissários, em português, é mais concernente à palavra apóstolo como utilizado naquela época, que aí ele faz uma apropriação semântica da época em que viveu Jesus. Então, a ordem das chamadas, ou de quem foi quem primeiro, segundo ou terceiro, não fica claro. Nos três evangelhos, a relação tem diferenças, algumas diferenças, mas em todas três, o fato é que Judas Iscariotes foi o último a ser chamado. Só que tem uma diferença de termo muito interessante. Em Mateus e em Marcos tem que o entregou, e em Lucas tem que se tornou traidor. Não é? Isso é diferente. Então, quem entrega não necessariamente trai. Não é? Isso é uma coisa muito interessante que o Pastorino nos dá,
já que ele é um exegeta, né, um filólogo na tradução desses evangelhos. Então, Judas entregou Jesus, não traiu. O que significa entregar? Significa que era um ato combinado ou previsível. Diferente da traição, porque a traição é um ato inesperado. Né? Então, como eu disse, é um capítulo que, entre os 3 outros que já estudamos aqui, daria mais panos para uma bela discussão de natureza histórica. Né? Natureza histórica. Então, o que é que o Pastorino diz? Que a descrição dos 2, de Marcos e Lucas, falam do monte. Então, ele aqui vai dizer que provavelmente o monte Umbaracate, ou, traduzindo, Mãe das Bênçãos, perto de Ain Tábega, a 3 quilômetros de Cafarnaum. Por que ele considera isso? Porque Jesus, depois que sai do monte, chega mais ou menos rápido a Cafarnaum, 3 quilômetros, é uma caminhada de 1h30, ou de 1 hora, nem de 1 hora, né? 45 minutos, quer dizer, era um lugar próximo a Cafarnaum, onde Jesus se encontrava. Né? Então, não devia ficar muito distante, pois Lucas informa-nos que logo depois ele entrou na cidade e passou toda a noite no oratório de Deus. Né? E aí ele informa, esses oratórios eram paredes sem teto, com assentos em forma de anfiteatro, usados em cidades que não havia sinagogas para as devoções e preces, mas Cafarnaum possui uma sinagoga havia pouco tempo. Né? Então, Jesus foi para um lugar retirado, provavelmente para meditar sobre a sua escolha. O interessante, repito, é que em Marcos e Mateus já havia os 12 previamente escolhidos, porque ele os chama. E em Lucas parece que a multidão era um pouco maior, não é? Um pouco maior, porque ele escolheu dentre eles. Né? Bem, o fato é que a turma toda deve ter ido por lá e essa nomeação deve ter sido um ato, deve ter sido feito por uma certa liturgia, né? Esta nomeação, esta atribuição feita, provavelmente houve alguma imposição de mãos de Jesus sobre cada um deles para passar essa energética da autorização, né? De domínio sobre os espíritos endemoniados, sobre doenças, enfermidades, enfim. E aí, Jesus chama-se aqueles que ele quis, quer dizer, ele sabia quem era cada um daqueles, né? Ninguém lhe foi imposto, e eles, por sua vez, vieram a abandonar tudo, aderiram incondicionalmente, quer dizer, eles também estavam disponíveis para segui-lo, custasse o que custasse. Jesus dá o nome de emissários, em grego apóstolos, e aí ele diz, Pastorino, que é a primeira vez que isto aparece nos evangelhos, esse título apóstolo. Né? Aqui ele então vai dizendo que o grego apóstolo era dado a emissários, e vejam, emissários ou comissionados do sumo sacerdote ou do sinédrio quando enviados à diáspora. Então, o que é que isso significa? Que aqueles indivíduos foram nomeados como se estivesse, não, estando numa estrutura em que há um sumo sacerdote, e eles são emissários do sumo sacerdote Jesus. Não é? Então, foi um ato de uma certa solenidade, tá? Não foi assim, agora venha você, agora venha você, agora... Não. Reuniram-se, provavelmente todos oraram, passaram a noite em vigília, Jesus em meditação mais profunda, e aí ele escolhe quem ele quis, escolheu quem ele quis. E aí a gente vê, né? Já falamos, Jesus confere autoridade sobre espíritos atrasados, os obsessores, sobre enfermidades, enfim. Eles poderiam fazer o que Jesus estava fazendo, porque Jesus deu a eles essa autoridade. E aí, Pastorino faz essa relação de 12, lembrando, 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, né? Pastorino diz, bem, se essa numerologia
esse número está presente na numerologia das Escrituras e também no Novo Testamento, tem algum significado. Encerrava uma intenção. Isto por quê? Porque quando Judas vai morrer, né, Pedro imediatamente fica soldado querendo colocar um no lugar para restaurar o número primitivo. Então, havia alguma razão de ser esse número 12, é o que aponta o nosso Pastorino. Então, aqui, Pastorino, vocês estão vendo, né? Ele faz um apanhado da lista de 4 em 4 para mostrar as proximidades com algumas poucas diferenças. O que eu falei é que Simão Pedro, André e Tiago e João sempre estão no primeiro grupo, não é? E Judas sempre aparece como o último. É interessante, porque Judas é o único que não é, tá? Não é galileu. Judas é o único judeu da turma, né? E veio a ser o tesoureiro. E isto é que é interessante. Ele é o último que aparece na lista, mas ele veio a ser tesoureiro, que era o cargo de maior confiança. Né? Meu Deus, que coisa horrível. Mas é como se fosse o ministro da Economia de hoje, ou, tendo um presidente da República, você nomeia o primeiro-ministro. Né? Então, Judas era uma espécie de primeiro-ministro do grupo. Portanto, quem devia sempre se sentar à direita de Jesus, por causa da hierarquia dentro do grupo, era justamente Judas. Né? Porque, ao tomar o lugar de tesoureiro, ele tinha maior autoridade. Era a pessoa mais próxima do mestre. Né? Porque precisava ter confiança. Né? O dinheiro, de qualquer sorte, sustentava essa renca de pessoas, né? 50, 100. Lembrando, 12 eram os mais próximos. Mas a gente tinha uma renca de mais tantos outros. Botem aí 50, 100 pessoas, entre mulheres, homens, pessoas mais distantes que o acompanhavam. Então, precisava alimentar essa gente. Precisava guardar esse dinheiro. Né? Precisava ter a preocupação em administrar as compras para dar comida às pessoas, porque Jesus não ficava fazendo milagre do pão toda hora, nem do peixe. Né? Bem, aí ele vai falar o que nós já conhecemos: Simão, André, Tiago, Jacó, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus. E neste ato aí, quando ele fixa o número definitivo, já tinham 7, ele escolhe mais 5. Então, nesta ocasião aí do monte, né, foram apenas 5. Ele diz ter sido Tomé, o duvidoso, né? Tomé que duvida das chagas, que alguns supõem ser o sócio de Mateus na coletoria, e o primeiro nome dele seria Judas, mas seria Judas Tomé, e não o Iscariotes, como João, por exemplo, diferencia em 14:22. Tinha Tiago, ou Jacó, filho de Alfeu e de Maria, que era irmão de José, de Simão e de Judas Tadeu, também chamados irmãos de Jesus. Aí vem aquela confusão sobre que tipo de irmandade é isso, se é irmandade primo, porque é primo de primeiro grau, ou se é uma irmandade efetivamente consanguínea, que Maria teria casado de novo, Maria, sei lá. Né? O que acontece é o seguinte, não faz muito sentido, porque quando Jesus, na cruz, dedica Maria a João, de duas uma, ou Maria não tinha mais ninguém, ou Maria, ao segui-lo, foi abandonada pelos filhos dela. Né? E aí Jesus deixou cuidar de João. Na verdade, Tiago, esse T, ele está aportuguesado. Na verdade, o nome de Tiago é Iago, ou Jacob, ou Jacó. Né? Mas o que aqui diz, Pastorino? Como era Santo Iago, quando ele recebeu o título de santo, começou a ser Santiago, que é castelhano, português antigo, né? Então, tirou San,
que é São, e ficou Tiago. Mas, na verdade, é Iago. É São Iago, é Santo Iago, ou Jacó. Né? Esse era Tiago menor, ou Tiago pequeno, conforme Marcos. Tá? E esse aqui é tomado como irmão de Jesus. Agora, irmão primo de primeiro grau ou irmão carnal? Aí ele vai desenvolver aqui uma série de argumentos que eu acho que não é para esse momento, não é do nosso interesse, de parentescos diversos, que neste momento tentaria colocar quem é este Iago menor. Né? Já que tem Iago maior, ou Tiago maior, que é o irmão de João, que é filho de Alfeu, né? E de Salomé, prima de Jesus. Tadeu, que também é um Judas, irmão de Tiago, então a gente vê que o nome Judas era bastante comum naquela época, né? Só que a gente já tem 3. Tinha Simão Zelote, e aí ele, o Zelota, era afiliado a um partido político religioso que lutava contra a dominância dos romanos, quer dizer, que lutava pela independência da Palestina, e que teve atuação entre 66 e 70, e que foi extinguido com a destruição de Jerusalém, 60 a 70 depois de Cristo. Né? Ele diz aqui que na época de Jesus não se achava propriamente constituído, mas eles já atuavam, pelo menos sim, como um grupo, chamemos assim, político-terroristas. E vem Iscariotes, né? Que significa o homem que veio de Queriote. Né? Tinha um pai, Simão Iscariotes, conforme João 6,71, e ele era o único apóstolo natural da Judéia, era o único judeu, já que Queriote fica na Judéia. E todos os outros eram, como Jesus e sua família, galileus. Então, a gente já vê aí uma dificuldade, porque os galileus eles tinham uma conformação diferenciada dos judeus, tanto cultural, como étnica, como geneticamente. Né? A gente vai ver aqui mais embaixo. Então, todos sendo galileus, confirma a teoria de que Jesus e seus discípulos empregavam mais a língua grega que o aramaico. Interessante isso, né? E, claro, a gente não está falando aqui o grego culto, mas o grego koiné, o grego que seria o grego mais corrente, né? Mais popular, já que o grego copta seria o grego mais culto. Né? Então, o grego koiné, aquele utilizado pela população. Eu achei interessante, que para mim Jesus falaria sempre o aramaico, né? Mas ele está dizendo que entre os galileus era a língua grega. E que o grego foi divulgado na Galiléia desde 2 gerações, 70 anos cerca do domínio romano. Mais do que o aramaico, que era usado no interior das casas. Né? E ficou mais arraigado na Judéia, quer dizer, entre os judeus, o aramaico, onde havia mais resistência contra os dominadores romanos. E olhem aqui, ó. Os galileus eram claros, de cabelos louro-bronzeados ou vermelhos, e muitos tinham os olhos azuis ou verdes, o que justifica a tradição das representações gráficas de Jesus e de Maria com essas características físicas. Entenderam? Ou seja, Jesus tinha um aspecto galileu, que é um aspecto louro-bronzeado, né? Ou ruivo, com olhos azuis ou verdes. Por que isso? Essa é a característica dos hebreus antigos? Não. É porque os galileus, eles, com uma primeira diáspora, eles saíram pelo mundo afora e foram se situar nas Gálias. E depois retornaram, quando as tribos de Davi foram novamente reunidas. Daí se propagou essas características, porque provavelmente houve junção entre os povos das Gálias
com os quais esses judeus da tribo de Jesus se misturaram e depois voltaram para a região da Palestina da época. Não é? Então, pode-se justificar de que Jesus não tinha estatura de judeu, não era como judeu, deveria ser mais alto, provavelmente tinha um corpo mais amplo do que os judeus, que eram mais atarracados, e, bom, cabelos claros e tal. A descrição de Públio Lentulus e de alguns outros da época tratam-no com cabelos castanhos escuros e com olhos também escuros, não olhos claros, tá? Mas um homem de bom porte, ou seja, para um romano julgar um judeu de bom porte, é preciso que esse judeu tenha um porte similar ao dos romanos, porque senão ele diria atarracado como um judeu, né? Que era assim que os judeus eram vistos. Vamos então agora para uma interpretação mais profunda. Vocês veem que cá embaixo, ó, referências escriturísticas, então há uma série de discussões sobre o número 12, que eu não acho interessante, né? Então, com a escolha dos 12, Jesus, a individualidade, deixa claro para quem tem olhos de ver que, neste instante, o ciclo sacrificial da sua pessoa se inicia para benefício da humanidade. Então, é um ato, como eu disse, litúrgico, tá? É um ato profundo, é um ato significativo, de um profundo simbolismo, que, ao instituir aquele colégio de 12, e provavelmente Jesus instituiu outras camadas de colegiado, tá? Isso foi feito de uma forma bastante, não cerimoniosa, mas com um sentido cerimonial, com um sentido oficioso, tá? Já que ali se estabeleceu um rabinato, já que ali há o ato de um sumo sacerdote que estabelece quem vai falar em nome dele como seus emissários. Então, é isso que temos para hoje. E, nesse momento, vamos ficar abertos para perguntas, respostas, para complementos, para questões. E aquela famosa pergunta: quem, ninguém, todo mundo, qual